Olá pessoal, aqui quem fala é a Defo e eu vim trazer para vocês um pouquinho mais desses maravilhosos universos e multiversos da ficção científica, da fantasia e das coisas que a gente tanto ama, então vem comigo. Ai caramba, eu tô assistindo anime de novo e eu tô muito feliz, então sejam muito bem-vindos, meus queridos heróis, meus foguetes, minha tribo do coração. É tão maravilhoso ter você aqui comigo. E nessa visão de anime maravilhosa, eu queria falar pra vocês que vale muito a pena a gente poder ir restaurando o que a gente é. E depois de toda essa repressão e coisas horríveis que haviam acontecido, ir restaurando a nossa memória do jeito certo. E é uma coisa muito importante isso. Principalmente porque quando a gente vai trazendo essa libertação dentro de todos os aspectos, as pessoas certas vão aparecendo. E dentro disso, os pensamentos certos, as visões certas de compreender como é fluir de uma maneira cada vez melhor. E aí você vai vendo os verdadeiros aliados aparecer, as verdadeiras pessoas que entendem que realmente de fato cultivar o que faz sentido. E dentro disso, ir trazendo a criatividade de uma maneira cada vez mais incrível. E eu amo isso, sabe? É uma das coisas que eu sempre incentivei vocês a fazerem, de ser quem vocês são de verdade, porque foi uma das coisas que eu fui aprendendo na minha própria vida. E num aspecto geral, dentro também de todo o estudo histórico e todas as coisas que a gente foi aprendendo, porque eu digo a gente, porque quando eu aprendo, todos nós também aprendemos, em um aspecto de compartilhar as coisas de uma forma boa e delicada. E uma coisa muito importante, entender o próprio tempo é uma coisa que faz com que exista esse respeito, essa sinergia de trazer o equilíbrio e principalmente a autonomia em poder ser quem se é. Principalmente porque, vamos supor, se eu tô conversando com uma pessoa e às vezes eu nem tô tão animada com essa pessoa, aí aparece alguém que eu tô mega animada com essa pessoa, e aí essa pessoa fica, poxa, ela não tá tão animada assim comigo e ficou com essa pessoa. Mas às vezes é porque com essa pessoa eu tenho mais intimidade, não significa que eu não goste dessa pessoa. E aí nisso as pessoas vão começando a ter clareza e falar, faz sentido. A gente nunca age da mesma forma com todo mundo. A gente tenta o máximo possível ser legal com as pessoas, mas o mais importante de tudo é ser respeituoso com quem se é. E dentro disso ir compreendendo o próprio tempo também. Porque, vamos supor, às vezes tem dia que eu não tô com tanta vontade de estudar, ou às vezes eu não tô com tanta vontade de fazer exercícios físicos. Mas eu faço um pouquinho para poder ficar bem e ter esse ritmo no meu corpo. Só que nada na vida pode ser obrigado. E a gente tem que aprender isso. Sobre a não obrigação, mas fazer as coisas por prazer, no aspecto de trazer a verdadeira saúde em equilibrar os chakras. E isso é muito legal, sabe? Depois que eu comecei a estudar um pouquinho mais de Ayurveda, que eu comecei a compreender melhor um pouquinho sobre o taoísmo, budismo, visões diferenciadas em termos de energia, isso foi me ajudando a trazer uma clareza muito maior. E também com os cantos indígenas, de compreender essa sinergia com a natureza. E um aspecto de ter uma amplitude melhor de como vestir a energia que eu digo, nosso ímpeto de viver, em coisas que façam sentido e jus, não só a parte criativa, mas em como ajudar o planeta a se tornar melhor. E aí, a sustentabilidade faz todo sentido. Porque ser sustentável não é o que você vai ganhar com isso em termos financeiros, mas o que você ajuda o planeta a se regenerar em termos de compreender que a gente só está aqui porque a natureza existe. E que se não fosse a natureza, nós não seríamos quem nós somos. E que se a gente ajuda a valorizar, a respeitar a natureza, a fazer as coisas pelos motivos certos, tudo só vai melhorando. Principalmente compartilhando notícias que façam sentido, falando coisas que façam sentido, tendo conversas que sejam, sabe, conversas boas mesmo, conversas da hora, que é muito mais da hora conversar sobre assuntos e ideias legais do que falar coisas equivocadas. E aos pouquinhos ir limpando os vícios de linguagem, e limpando coisas repetitivas que aconteciam antes, pra gente poder criar um ciclo evolutivo de formas boas e usar o nosso pensamento para impulsionar não só a nossa sociedade, mas também a nossa própria vida e sair do limbo e trazer a cada momento
a revelação de viver o paraíso dentro de cada momento. E ter essa leveza, ter essa sintonia, trazer essa vitalidade de compreender que se a gente está lendo um livro, o livro é uma árvore. E se a gente pode plantar mais árvores é muito melhor. Então é compreendendo as coisas de uma maneira melhor. Por exemplo, a internet é importante, existe Wi-Fi. Wi-Fi, se a gente for ver tudo matematicamente, tudo veio da natureza. E aí vocês falam, caramba, faz todo sentido. E dentro disso, a gente vai compreendendo o que é ter consciência. Como é agir da melhor maneira. E como agir no fluxo da verdadeira consciência faz com que a gente saia do ciclo da dor, assuma os nossos erros, aprenda com as coisas e comece a fazer acertos. E compreender que não existe culpa para quem realmente compreende o que é viver de verdade. Principalmente porque a gente vai aprendendo no decorrer de todos os estudos. Não teve uma pessoa que não errou, gente. Essa é a verdade. É o fato. Até os animais erram. Então assim, a gente tem que compreender as coisas de uma maneira melhor. E ir se perdoando e ir compreendendo como acertar no presente e fazer as coisas de uma maneira muito mais saudável. Afinal, olha o nível que a gente chegou. A gente chegou no nível de, para você ser contratado por um emprego, você tem que varrer, limpar, ter saúde psicológica, ser psicólogo, ser decorador, ser, sabe assim, tem que ser perfeito para você ser contratado e ganhar um salário. Gente, tava muito errado. E a nossa vida? Então é isso, entender isso, essa sustentabilidade, de como a gente pode a cada momento ir trazendo mensagens que façam sentido, inspirando artes que façam sentido no aspecto de trazer essa libertação e principalmente a satisfação em ser quem você é e fazer as coisas que você ama. A gente vive para poder fazer o que a gente ama. E dentro disso o universo vai recompensando a gente através das coisas que a gente faz. Porque tudo está interligado dentro de um sistema, não um sistema do jeito que as pessoas falavam, mas dentro de uma evolução. Porque, ó, vamos pensar, todo mundo mora no planeta, certo? Tem um planeta aqui. E aí esse planeta, existe atmosfera em volta desse planeta. Tá, beleza. Se você tá no universo, você faz parte do universo. Se você tá, entendeu? Tipo, a gente sempre vai estar interligado de alguma maneira. E quando a gente faz as coisas pelo motivo certo, logo toda a realidade vai melhorando a cada momento. E não tem como mais nada de equivocado vencer, justamente porque até as crianças estão falando sobre isso e é muito bonito. E assim, às vezes eles falam, nossa, essa geração nova, não sei o quê. Só que eles falam isso desde sempre, entendeu? Tipo, desde quando eu era criança falavam isso. E assim, posso falar a verdade? Todas as gerações são incríveis. E quanto mais a gente foca no que é bom, mais a gente fica com a nossa alma jovem e a gente vai compreendendo cada etapa da nossa vida e que não precisa ser igual aos nossos antepassados. Na verdade, a gente está aqui para fazer melhor e trazer, né, paz de espírito, né? Porque, vou falar a verdade, é muito melhor viver em paz e de coisa legal e aprendendo com as melhores coisas, sem nenhum tipo de orgulho, mas só compreendendo que a gente aprende com todo mundo, até com nós mesmos. Eu vou ver esse vídeo daqui a alguns anos e vou falar, caramba, que da hora como eu pensava. Olha como eu tô pensando hoje. Nossa, que sensacional. Se eu não tivesse feito esse vídeo, eu não estaria desse jeito hoje. Valorizando as coisas que eu tenho. E compreendendo que tudo valeu a pena por causa que eu acreditei e continuei firme. E é sobre isso, gente. É sobre não desistir do que você acredita, mas fazer melhor do que algum dia você já fez, para poder ter a consciência cada vez mais equalizada com quem você verdadeiramente é, incorruptível. E dentro disso, ir trazendo a libertação através da honestidade, da integridade e dos valores que realmente fazem sentido com a nossa essência de ser humano. Não as coisas que falaram, mas as coisas que a gente realmente é, as coisas que a gente realmente vê. E a parte que a gente vive de ser universo também. Porque nós somos poeira estelar, nós somos água, nós somos ar, nós somos fogo, nós somos terra, nós somos tudo. Nós somos nada, nós somos tudo. Porque para nós mesmos, nós somos tudo que a gente tem. Para mim mesmo, eu sou tudo que eu tenho. E dentro disso a gente vai entendendo a completude dentro de cada um de nós.
e quão maravilhoso e importante é a gente respeitar absolutamente cada serzinho que existe. Afinal de contas, as formigas são muito importantes. E a gente tem que lembrar que se não fosse as formigas, a gente não teria um solo tão maravilhoso. E a gente não conseguiria plantar, a gente não teria alimento. E dentro disso, aí as coisas vocês vão começando a entender cada vez melhor. Então eu deixo meu muito obrigado pra vocês, um beijo, um queijo, e muita saúde, muito amor, e principalmente muitos pensamentos bons, gente, principalmente pensamentos que libertam. Que a gente possa conhecer pessoas incríveis, pessoas que valorizem a nossa existência e que compreendam o que realmente é o amor. Eu deixo muito obrigado, um beijo, um queijo e até o próximo vídeo.